Bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui, pronto. Estamos aí no segundo dia da maratona de lives do mês de maio, que delícia! Para quem vem acompanhando desde ontem, estamos recebendo aqui no projeto muitos autores, muitas autoras. Feito sorteio, muito bate-papo, boas risadas e livros, muitos livros. Ai, que delícia! Lembrando que essa maratona vai até o dia 22 de maio. Depois a gente dá uma paradinha e só retorna no final de junho, tá? Todas as lives podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, assim como no meu Instagram, MoniqueMM18, e claro, no Instagram do autor ou da autora que está sendo entrevistado ou entrevistada aqui, tá bom, gente? Muito bem. Hoje a gente vai de live até 10 horas da noite, né? Ontem a gente foi até as 10h30, mas hoje até as 11h30. Hoje a gente vai até as 10 e amanhã começa às 9 horas da manhã e vai até as 10 de novo. Ai, que delícia! Maratona, né, gente? Isso é maratona. Maratona de live é assim. Ai, é cansativo, mas é uma delícia. Eu adoro. Adoro, adoro. Tanto é que eu venho, volto e perturbo vocês aí todo mês, né? Bom, a gente vai conversar agora com o escritor nacional Marcelo Thalasso Salim. Olha, gente, que lindo! É ou não é? Memórias de um pai estoico, ó. Estoico ou estoico. Eu falo estoico, né? Porque aqui não tem acento. Eu acho que é assim. Memórias de um pai estoico. A gente vai conversar um pouquinho com o Marcelo, saber sobre esse livro, conhecer a sua carreira literária. Eu vejo que ele tem muita bagagem, ele é militar, participou de ONU. E, gente, tem tanta coisa pra gente conversar com esse escritor. E ao longo da live eu vou mostrando para vocês as fotos, tá? Não se preocupem. Muito bem. Cadê nosso escritor? Será que ele já entrou? Deixa eu ver aqui. Ainda não. Dá 4 horas da tarde, 5h30 a gente tem live também, tá? Natasha querida, um beijo. Natasha que esteve aqui ontem. Ontem, né? Foi ontem. Perdidinha já, gente. Sexta-feira, geladinha. Geladinha de tempo, né? Não de bebida, gente. Apesar que uma cerveja agora não ia cair nada mal, né? Muito bem. Cadê nosso escritor? Deixa eu ver, cadê ele aqui? Ah, ele já entrou, vou chamar, peraí. Marcelo, vou enviar o convite, querido. Olá, tem alguém aí? Oi, Monique, tudo bem? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Aí na sua tela, bem no meio, tem uma setinha. Clica nela que a câmera vai virar para você. Ai, Virou. agora estou te vendo. Eu estava procurando a setinha. Ah, tudo bem, querido? Seja muito Tudo bom? bem-vindo. Eu escutei você falando de uma sexta-feira geladinha. Tá geladinha aí também? Aqui tá gelado no Rio de Janeiro. Eu Aqui tô. está. Aqui também. Tá bem gelado em São Paulo. Você é de São Paulo. E aí, então tá bem mais gelado.
Aqui Bem no Rio a gelado. gente enfrentou uma semana de frente fria que a gente não está acostumado, né? Porque a gente gosta de verão, de calor, de É, ar-condicionado. Então, para um carioca botar meia no pé, é porque o negócio está gelado mesmo. Então, aqui está na bem época, frio. na época da faculdade eu aprendi uma frase com uma ex-namorada, que ela era de Sorocaba. Eu fiz medicina em Sorocaba, né? E ela falava, São Paulo, terra lazarenta, quando não chove, venta. É, Aqui São tá Paulo é bastante frio. bem mais gelado, é verdade. Querido, é sua primeira live literária? Não, na verdade, literária, entre aspas, sim. Eu fiz a minha primeira live falando sobre o livro, com um amigo meu que tem um perfil que fala sobre estoicismo, meditação estoica, né? O Léo Simões, uma pessoa muito especial, que foi uma das primeiras pessoas que me ajudou a divulgar o meu livro, na verdade. Ah, então já está aí acostumado. Você deve conhecer o Rio, né? Já deve ter vindo aqui algumas Uma vez, vezes. Uma vez só. uma vez, E há esse muitos ano. anos atrás, eu fui apresentar um pôster uma vez num congresso aí, de cirurgia, cirurgia geral. Ah, esse ano vai ter Bienal. Você vem para cá pro evento? Nesse ano, não sei, acho que não vou conseguir, não vou poder ir, não vou conseguir. Ah, não tem problema. Eu espero poder te conhecer pessoalmente numa outra oportunidade, numa Vamos, outra Bienal. Quando vier, mande mensagem, porque é sempre bom a gente trocar figurinha, né? Com quem a gente claro, compartilha ideias, troca livro. Então, quando vier, mande mensagem, tá, querido? claro, com toda certeza eu aviso antes. Muito bem. Eu tô aqui com o teu livro. Olha, gente. Esse aqui, Memórias de um Pai Estoico. Eu falo estoico ou falo estoico? Na verdade, conhece-se mais o termo por estoico, apesar de não ter o acento. Pois é, estoico. Então, ó, gente, Memórias de um Pai Estoico. Esse teu livro, ele é o teu único, a tua única obra publicada ou você tem outras? Até o momento, sim. Fora a minha publicação que eu fiz durante a faculdade de medicina, né, o mestrado e um TCC que eu fiz, duas pós-graduações, uma stricto sensu e uma lato sensu. Mas é a minha publicação, uma autobiografia no caso, né, um assunto completamente fora da área médica, é o único por enquanto. Muito bem, você publicou ele quando? Foi ano passado, ano retrasado? Em janeiro do ano passado. Em janeiro de 2022, já tem um tempinho aí no mercado. Agora, ô Marcelo, me diz uma coisa, esse seu livro você fez por editora, não foi ou foi independente? Foi uma editora, editora Allprint. Editora Allprint. Você gostou dessa parceria de publicar o teu primeiro livro, teu primeiro trabalho, assim, uma espécie de autobiografia, né? Com uma editora ou você pretende fazer uma publicação futuramente de modo independente? Eu acho que eu estou fazendo um outro capítulo, né? Que por uma coincidência assim, muito grande, eu sou médico por formação e eu não havia pensado nesse capítulo para acrescentar nesse livro, né? Então, de uns meses para cá, me veio essa ideia de acrescentar um outro capítulo associando a medicina ao estoicismo, né? Então, eu estou escrevendo esse outro capítulo visando uma futura segunda edição, né? Mas respondendo à sua pergunta, eu acho que é importante você fazer uma publicação com uma editora, né? Eu sempre escrevi bem, modéstia à parte, desde a época da escola, eu sempre gostei muito de estudar gramática,
Literatura eu nunca fui muito chegado, não, mas agora, para escrever um livro, a gente tem que acabar estudando, né, os autores e tudo mais. Então, eu acabei tendo que gostar, né, de literatura. Sempre gostei muito de redação, sempre escrevi muito bem. Não obstante, quando você vai escrever um livro, você precisa ter uma parceria com uma editora. É importante porque na editora você tem os professores de português, você tem o capista. Eu mesmo havia bolado uma capa que no final das contas acabou sendo completamente diferente, que ficou muito mais bonita a capa que a capista realmente bolou, né? E isso você só encontra numa editora, você não consegue muitas vezes fazer isso sozinho, né? E o mais importante, o mais fundamental de tudo é nós termos a humildade e reconhecer que por mais que você escreva bem, sempre você vai deixar passar alguma coisa, né? Então, de gramática, de ortografia, né? E isso a editora vai corrigir para você. Pois você tocou num ponto bom aí, que é essa demanda que um livro exige de um escritor, né? A capa, a revisão, essa parceria com uma editora. E você falou uma outra coisa que me chamou a atenção. Você falou que está escrevendo um capítulo a mais para, de repente, quem sabe, fazer uma segunda edição. Não seria o caso de uma continuação desse livro, ou você pegar esse capítulo e colocar num novo livro, num novo volume, ou não? A ideia é realmente fazer uma segunda edição de Memórias de um Pai Estoico. Pode até ser uma segunda. Eu já estive conversando com um amigo que tem uma Fênix editora, né? E ele me disse que pode sim acontecer de nós estarmos fazendo uma segunda edição revisada e atualizada, né? Eu achei boa a ideia, né? Vamos ver o que vai acontecer futuramente. Eu preciso acabar o capítulo primeiro. Agora, eu vou ler aqui um pouquinho da tua mini bio para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Eu estou vendo que seu livro está cheio de fotos, vou mostrar para o pessoal também. E aí a gente entra um pouco na tua história. Posso Claro, ler aqui para o pessoal? claro. Gente, vou ler aqui para vocês a mini bio do nosso escritor, tá? Nascido em São Paulo, Marcelo Thalasso Salim. Aliás, esse teu sobrenome é de que origem, Marcelo? Bom, Salim é fácil de deduzir, né? É a parte árabe da família. Talasso significa talácia, né? Que vem do grego mar. É o meu sobrenome preferido. Eu gosto muito do Talasso. Talasso vem do grego talácia, que significa mar. Tanto que existe uma anemia que ela é chamada de talassemia, né? Que ela é muito comum naqueles povos que são banhados pelo mar Mediterrâneo ali, que também é chamada anemia do Mediterrâneo. Gente, tem todo um significado, né? Sim. Que coisa! Marcelo Thalasso Salim é médico cirurgião plantonista, formado em medicina pela Pontifícia Universidade Católica de Sorocaba, em 1996. Também é mestre em gastroenterologia cirúrgica. Foi segundo tenente médico da equipe de cirurgia geral e do trauma do Hospital Geral de São Paulo. Atuou na missão de paz da ONU no Haiti no ano de 2004. Escritor por paixão, leitor por prazer e estoico por natureza, também é amante da filosofia. Está em constante aprendizado no seu maior e mais importante título, o de pai. Que bagagem, hein? Gostei, gente. Olha aqui, ó. Essa aqui é algumas fotos do nosso escritor, da bagagem que ele vem. Olha, gente, que bacana. Ô, Marcelo,
explica pra gente, principalmente para o pessoal que não conhece, que não tem um conhecimento sobre isso, o que é o estoico, o estoicismo? A filosofia estoica é uma filosofia que nasceu na Grécia 300 anos antes de Cristo. Tá? Ela foi fundada por Zenão de Cítio. Zenão de Cítio era um mercador, um homem muito rico, de muitas posses, que teve um naufrágio. Ele sofreu um naufrágio, né? A sua embarcação afundou e levou toda a sua riqueza junto. Né? Sobrevivente a esse naufrágio, ele chega a Atenas e funda essa filosofia, né? Esse modus operandi, assim, essa forma de pensar e agir. Né? O estoicismo ele é muito complicado, eu sempre costumo dizer, porque ele pressupõe uma mudança de comportamento. Né? É uma filosofia eminentemente prática, tá? Onde você tenta viver em harmonia com a natureza, sempre. Tá? E você tem sempre tentar traçar na sua vida as 4 linhas cardinais. Tá? A temperança, que nem sempre é fácil, né? A tranquilidade da alma, né? Ou eudaimonia, como os filósofos chamam, né? A temperança, então, a justiça, tá? A sabedoria, o conhecimento e a coragem. Ela é baseada nesses 4 princípios. E, principalmente, o ponto-chave dessa filosofia é sempre ter o seu pensamento voltado para o encontro da felicidade, baseado no que você pode controlar e no que você não pode controlar. Né? Muitas vezes na vida da gente, a gente tenta controlar coisas que a gente foge ao nosso controle, tenta dominar determinadas situações que acabam nos fazendo infelizes, porque a gente fica dando murro em ponta de faca, né? E não consegue dominar porque simplesmente aquela situação não está sob o nosso controle. Né? Então, nós vamos acabar encontrando a felicidade sempre deixando de lado o que nós não conseguimos controlar e focando as nossas energias para o que a gente pode controlar na vida. Tem muita coisa que a gente não pode controlar na vida. Né? Então, o estoicismo nos ensina basicamente essa ideia. Na verdade, a gente tem essa grande ilusão de que a gente controla tudo, né? E a gente não controla nada. A vida muda de uma hora para outra sem que você planeje, sem que você nem perceba. Teu mundo vira de cabeça para baixo de uma hora para outra. E você não tem o controle daquilo. Né? Essa ilusão de que tudo a gente é do nosso, não é do nosso, não, é do universo, do externo, dê o nome que vocês quiserem. Mas a gente do não cosmos, controla. né? Como os estoicos dizem. Né? Exatamente isso. Agora, esse teu título, né? Memórias de um Pai Estoico. Primeiro, o que é um pai estoico e como é que surgiu esse teu título, Memórias de um Pai Estoico? Porque é um título muito interessante. Olha isso, gente. Na verdade, a minha grande catarse, a minha grande inspiração foram os meus filhos, inicialmente. Né? E como você mostrou nas fotografias aí, depois até o cachorrinho acabou entrando na jogada. Né? Eu não queria cachorro, mas a minha esposa insistiu e a gente acabou comprando um cachorro. E hoje eu agradeço ela todos os dias, né? Pelo fato de ter insistido da gente comprar o cachorro, porque eu me apeguei tanto ao animal. E memórias, porque assim, eu havia pensado antes em cartas de um pai estoico, mas já existe um livro, Cartas de Sêneca, né, que é um dos filósofos estoicos, um dos maiores exponentes do estoicismo. E aí eu pensei, acho que vai ficar um pouco parecido, né? Então, como eu estou escrevendo para mim, na realidade, em momento algum eu escrevi com a intenção de, num primeiro momento, de publicar essas escritas, né?
Só que por ser médico, a minha letra é muito feia. Então eu fui escrevendo e fui passando para o papel aquelas ideias, aquelas inspirações, né? E, e aí eu pensei, bom, quem que vai ler isso, né? Na realidade, com essa letra feia, daqui a algum tempo esses papéis vão amarelar e alguém vai jogar fora e tal. Eu resolvi passar para o computador, né? Resolvi sentar e começar a digitar. E no momento que eu ia digitando e passando o texto para o computador, eu comecei a ler e pensei, bom, eu acho que aqui cabe um título, né? Ou eu acho que aqui cabe um subtítulo. E assim foi nascendo, né, a ideia, aos pouquinhos, de publicar um livro, né? E aí, como eu estava escrevendo para mim, eu resolvi colocar como memórias, né? E de pai, porque realmente a minha catarse maior foram os meus filhos inicialmente, né? E de estoico, porque eu venho, na realidade, tentando ser um estoico, né? O que não é nada fácil, porque muitas vezes, como eu disse, o estoicismo ele pressupõe uma mudança de comportamento. E aí que está a dificuldade maior, né? Mudar o comportamento, muitas vezes, um comportamento que está enraizado desde a nossa infância, né? Então, buscar a sabedoria. A filosofia ela é a busca constante da sabedoria. A filosofia estoica ou não, seja lá qual ramo que for. E muitas vezes, traído às vezes pelo meu narciso, traído pelo meu perfeccionismo, pela minha ira, né, que é um dos meus muitos defeitos, né, de ser iracundo muitas vezes, infelizmente eu não consegui ser tão sábio. Né? Eu não consegui agir de forma sábia em muitas atitudes, em muitas situações. Então, existe a necessidade de se mudar o comportamento. E o estoicismo, curiosamente, ele deu origem, para quem é psicólogo agora sabe do que eu vou falar, né? Ele deu origem ao TCC, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental. Porque o nome estoicismo, ele vem do grego estoa, que são aquelas construções maravilhosas que a gente vê naquelas construções na Grécia Antiga, na Roma Antiga, que você tem aqueles corredores assim, né, aquelas coberturas de pedra sustentadas por aquelas colunas. Aqueles corredores são as estoas. E os filósofos se reuniam ali com os seus discípulos nesses corredores e cada um falava alguma coisa, cada um falava sobre a sua vida, sobre as suas dificuldades, sobre os seus problemas, né? E toda a filosofia é sempre composta disso, né? Dos seus discípulos e dos seus mestres, né? Então daí nasceu o nome estoicismo, né? Aliás, tudo que termina com ismo, né, tem a ver com um determinado pensamento criado por uma pessoa e multiplicado por algumas, ou criado por algumas pessoas e multiplicado por outras, né? Comunismo, parlamentarismo, presidencialismo, tudo que termina em ismo, né? E o estoicismo é essa maneira gostosa de pensar, né? Mas difícil de agir, difícil de pôr em prática. Eu vi aqui, eu acho que inclusive em algumas conversas, eu não lembro se foi você que falou comigo, alguém mencionou também, mas deve ter sido você também, porque você traz no teu livro citação, referências sobre o Sêneca, né? O Sêneca que é ele seria dado hoje como um psicanalista, talvez, na época, na Grécia Antiga, ele era filósofo. Inclusive, quem não conhece a história da Grécia Antiga, Sêneca era o tutor, o mentor daquele imperador terrível, o Nero. Então, assim, o Nero ele caminhava ali, tanto é que foi obrigado a se suicidar por causa do Nero, por causa do Nero. Quem não conhece a história, leia qualquer livro do Nero ou do Sêneca para vocês entenderem a história. Eu adoro a Roma Antiga. Essa semana mesmo eu terminei a leitura de mais um volume do Nero. Para mim é o mais perverso, mas é o que mais me chama a atenção. E o Sêneca está ali, naquele meio, naquele vucu-vucu, com as ideias, tentando clarear e não sei o quê. Só que você não traz só o Sêneca, né? Você traz outros aqui, deixa eu mostrar.
outras citações, outras referências. Deixa eu ver aqui. Você acha, Marcelo, que a sua bagagem, não só militar, mas dentro da medicina, dentro dessa sua missão que você foi no Haiti, né, em 2004, não foi isso? Uhum. 2004 pela ONU, não é isso? Missão de paz na ONU no Haiti, no ano de 2004. Você acha que tudo isso te ajuda a fazer com que você se transforme através das suas ideias, da sua filosofia estoica, faz com que você seja influenciado ou você tenha ali um gancho para mudar seus pensamentos, mudar o seu estilo de... não é um estilo, né? Não é o nome que eu quero dar, mas você... As raízes de um pensamento... Deixa eu ver como é que eu vou usar a palavra, porque hoje em dia a gente não pode falar algumas coisas que a gente é cancelado na internet. Então a gente tem que falar com calma. Ainda há pouco você falou que nós temos muitos pensamentos enraizados. Isso vem de uma criação. Hoje a gente tem que desconstruir, principalmente a geração atual, que vem ensinando, que vem mostrando, apesar dos mimimis que acontecem, que são inúmeros. Você acha que toda essa tua bagagem profissional, bagagem como pai também, inclusive na criação dos teus filhos, eles hoje devem ser adultos, eu não sei se são, mas aqui eles estavam pequenos, inclusive você tem foto com um deles aqui pequeno. Você acha que isso tudo ajuda nessa construção ou desconstrução de pensamentos, experiências e educação? Você tocou num ponto bastante importante, né? A educação dos filhos. Eu penso futuramente em criar um projeto para que seja incutido nas escolas, nos seus currículos básicos, o estudo estoico, né? Porque eu vejo constantemente nos meus plantões muitos adolescentes, pré-adolescentes, até crianças, né? Porque antigamente essa ideia do adolescente, pré-adolescente, é uma ideia mais contemporânea, porque antigamente não havia essas divisões de criança, primeira infância, segunda infância, adolescente ou pré-adolescente, né? O fato é que eu me deparo com crianças e jovens que chegam para mim no pronto-socorro com automutilação ou tentativa de suicídio, né? Você falou dos mimimis, né? A educação hoje em dia ela está muito aquém do que é necessário, né? Eu fui criado num tempo mais linha dura, né? Eu tenho 53 anos, então eu fui criado no tempo... esse na verdade não são os meus filhos, é uma fotografia Ah, aqui. não? Não. Essa fotografia realmente foi para ilustrar essa ideia. Você muito bem Ah, mostrou que tá. tem a ver com isso que nós estamos falando agora, da digitalização dos nossos tempos modernos, né? Então, essa Entendi. digitalização são duas crianças olhando num tablet, num computador, e hoje em dia as crianças, se forem num restaurante, elas não vão ter condições de ter um relacionamento interpessoal com o garçom, porque eles estão acostumados a pedir comida por iFood, né? Então, o grande problema da digitalização, o grande problema do afastamento das pessoas, desde tenra idade, é um caso muito sério. E as crianças não sabem ouvir não hoje em dia, né? Como eu disse, eu fui criado numa fase um pouco mais linha dura, onde não era não, sim era sim, e talvez era talvez, né? Que, na minha época, na grande maioria das vezes, o talvez era não também, né? Então, você disse que Sêneca era meio que psicólogo, né? De fato, como eu disse, o estoicismo deu origem ao TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Talvez por conta de que, quando eles se reuniam embaixo das estoas, eles conversavam muito e falavam sobre os seus problemas, né?
E hoje sabe-se que um dos grandes fatores que levam a uma cura ou uma melhora na vida da pessoa é justamente falar sobre os seus problemas, né? É justamente tocar o dedo na ferida, né? Eu soube de uma história uma vez, me parece que é verídica, muito interessante. Se não é verídica, de fato é muito interessante. De um surfista que estava lá pegando a sua onda e tal, e de repente ele foi mordido por um tubarão, né? Ele sofreu um ferimento muito grave na perna e perdeu essa perna. Perdeu a perna e aí depois de um longo tratamento, fisioterapia, quase morreu, ele colocou uma prótese e tudo mais, e ele, toda vez que passava na orla da praia, ele tinha taquicardia, né? Taquicardia e sudorese, ele sofreu esse trauma, né? E depois de muito tempo, ele resolveu fazer um curso de mergulho recreativo, né? Saiu numa embarcação e mergulhou dentro de uma gaiola, né? E foi encontrar o tubarão. Talvez não o que tenha mordido, evidentemente, mas deu de cara com o tubarão, com aqueles dentes lindos que eles têm, né? E ele se curou. Ele se curou. Quer dizer, ir de encontro aos seus problemas muitas vezes ajuda a curá-los, né? Ou a amenizá-los. Que interessante, né? Agora, quando é que você descobriu que você era um, não um escritor, mas quando que você surgiu essa sua vontade de falar, vou publicar o meu livro sobre esse assunto, falando sobre é, é, abordando temas, levando fotos para os leitores, que eu acho que são coisas bem pessoais, né, gente? Olha aqui, inclusive com cachorro, gente. Então, assim, quando é que surgiu esse seu desejo de colocar uma obra no mundo? Então, como eu disse, a minha grande catarse foram os meus filhos, né? Eu tenho duas filhas que, por razões adversas, não convivem comigo, né? Duas filhas gêmeas de 10 anos. E o meu pequeno Arthur, da minha segunda relação, que, aliás, foi o garoto que inspirou a capa, né? Por conta desse afastamento e por conta de vários outros problemas, eu resolvi sentar e escrever, né? Eu, como eu te falei, da terapia cognitivo comportamental, eu fiz terapia alguns anos atrás. E também por N razões eu tive que acabar parando a terapia. E, e em 2019 eu tive contato, meu primeiro contato com a filosofia. Primeiro não, né? É, eu devo ter tido contato, nem lembro mais, na faculdade de medicina, né? No colégio, enfim. Mas depois de décadas a gente fica distante de determinadas matérias, né? Principalmente eu, como sou médico, eu tive afastado da área de humanas, nunca mais eu vi nada, né? E de repente eu me vi forçado a escrever, né? Em 2019, num plantão, eu sempre escuto música durante o plantão, né? Nas minhas horas de folga, é uma forma que eu tenho de amenizar um pouquinho o estresse no plantão de um pronto-socorro. E olhando no celular, eu acabei me deparando com um vídeo do professor Leandro Carnal, o grande professor Leandro Carnal, o qual eu tenho uma admiração muito grande. Ele é dono de uma oratória e de uma didática extraordinárias. E eu vi uma palestra, assisti uma palestra dele no meu horário de almoço, e acabei nem almoçando, porque fiquei lá vendo a palestra dele, né? E naquele dia eu acabei, comecei a acompanhar o seu trabalho, né? E comecei a ter contato com a filosofia, em especial com a filosofia estoica, foi a que mais me chamou a atenção, né? E como eu te disse, como eu fiquei afastado da, da, da psicologia, né, da terapia cognitivo-comportamental, que era a linha que a minha psicóloga seguia, eu acabei sentindo essa necessidade de escrever, né?
Mas, como eu disse, não havia assim a ideia, inicialmente, de se publicar um livro, né? Guardadas as devidas proporções, evidentemente, Marco Aurélio também não seguia essa ideia, né? de publicar meditações, né? Visitações, é. Foi uma coincidência, aconteceu comigo também, né? Nem de longe eu tinha a ideia de publicar, mas de escrever alguma coisa e deixar guardado, né? Foi quando eu sentei em frente ao computador realmente que eu comecei a digitar e passar para o computador essas ideias, foi que eu comecei a pensar, puxa, eu acho que aqui cabe um título, aqui cabe um subtítulo. Aí eu olhei para o cachorrinho, comecei a ter algumas ideias de como ele entrou na minha vida, né? Que a princípio eu não queria cachorro, né? Minha esposa insistiu, e aí o cachorrinho, eu comecei a contar, as ideias, é interessante porque as ideias acabam surgindo, às vezes de uma forma inesperada, né? E acabei passando para o computador e nasceu a ideia de deixar um livro, então, principalmente como um pequeno legado para os meus filhos, né? Que coisa, né, gente? Agora, você tocou anteriormente no ponto desse mundo digital que a gente está vivendo hoje, que tudo está mudando. Hoje a garotada já nasce com o celular na mão, as relações físicas, né? Ninguém mais olha no olho, as pessoas estão falando com você assim, ó. Olha para mim que eu estou falando com você, e a pessoa está ali no celular, ó. Então, assim, essa internet, essas redes sociais, que muitas vezes atrapalham, principalmente os adolescentes que estão construindo ideias, que estão tendo acesso a informações muito rápido e excesso de informação também. Coisa que, por exemplo, na minha época, eu vou fazer 38 anos mês que vem, eu tinha que ir numa biblioteca. Eu não tinha um celular onde eu acessava o Google ou sei lá o quê, e eu tinha a informação prontinha. Eu tinha que pensar para fazer uma redação. Eles Exato. hoje pegam a redação na internet. Então, assim, Sim. como é que você vê esse mundo digital cada vez maior, mais amplo na geração atual, principalmente relacionado à leitura? A minha ideia, ela corrobora com alguns professores e filósofos, né? Eu ouvi essa ideia inicialmente da professora Lucilena Galvão, do professor Leandro Carnal também, entre outros, né? O professor Luiz Felipe Pondé, o professor Mário Sérgio Cortella, os quais eu cito orgulhosamente no meu livro, né? E eles têm pensamentos em comuns, tanto como filósofos, como professores, como produtores de aulas e produtores de livros. A ideia é a seguinte: o grande problema não é a internet em si, mas como ela é usada, né? O excesso de informações, ela é muito prejudicial, porque você precisa pegar essas informações e você precisa peneirar essas informações, né? Porque informação não é a mesma coisa que formação. Hoje, para você se formar médico, você precisa ler muito, você precisa estudar, você precisa praticar, né? E muitas vezes o que você encontra no Google e todas as redes sociais vem mastigado. É um excesso de informações e que antigamente você precisaria, para ter um excesso de informações, você precisaria consultar a Barça, né? Eu sou do tempo da Barça. Então, o grande problema é esse, né? É um instrumento da internet, ela é muito boa, ela é muito necessária, ela encurta o tempo, mas muitas vezes ela prolonga a imbecilidade, a idiotização, né? Exatamente. Eu estava conversando com uma escritora antes de você, eu acho, e a gente estava falando justamente sobre a formação de ideias através de opiniões e embasadas em nada.
Então, assim, eu adorei aquele vídeo porque aquela influenciadora falou isso e eu vou pegar isso para construir a minha própria ideia e começar a propagar um monte de besteira por aí e daqui a pouco eu tenho um monte de seguidores pensando do mesmo jeito. A maior prova disso são esses podcasters que recebem homens que falam besteira, mulheres que formam opiniões embasadas em absolutamente nada, e as pessoas estão ali, isso mesmo, ou seja, os analfabetos semifuncionais, né, os semi-analfabetos funcionais, uma coisa assim, uma histeria. Então, assim, vocês não vão aprender a ser médico vendo vídeo no YouTube. Vocês não vão aprender sei lá, gente, não é por aí. E eu tô vendo muito isso na geração atual. Essa imbecilidade, essas formações e propagação de opiniões embasadas em nada. Então, pelo amor de Deus, principalmente quem tem adolescente em casa, eu sei que é difícil segurar a garotada, mas, gente, dá uma cortada, porque é muito importante. Eu fico com medo daqui a 20, 30 anos, como é que a gente vai estar? Como é que vai estar essa geração toda daqui a 20, 30 anos? Principalmente emocionalmente. Todo mundo precisando de terapia. Façam terapia, gente. Agora, de preferência, junto com a terapia, estudem estoicismo também. Eu recomendo. Exatamente. Agora, Marcelo, teu livro, ele tem só o físico ou também tem versão digital? Por enquanto, só o físico, mas futuramente a ideia é digitalizar também. Transformar em e-book, né? Eu, particularmente, não gosto muito, porque eu sou de uma geração realmente que o livro físico tem aquele cheiro gostoso, papel, né? Você tem os iPads, os iPods, os iPods da vida, né? Você baixa um programa, você tem um chip onde você tem dezenas de livros, mas eu ainda gosto daquela biblioteca colorida, né? Com as lombadas dos livros ali, todos colocados em fileirinha, tudo aquele colorido, né? Que uma biblioteca nos proporciona, né? Você tem um aparelho só ali em cima da sua estante, né? Fora de se cair água ou se esse aparelho cair no chão, ele quebra, acho que dá mais trabalho, né? O livro físico não, é papel, se ele cair no chão, ele não vai quebrar, né? O máximo que pode acontecer é você deixar cair uma xícara de chá, uma taça de vinho em cima, mas isso, de certa forma, até valoriza a obra, né? Porque é aquele livro que passa por várias situações, né? É verdade, é um livro que tem história duas vezes, História, gente, exatamente. né? É isso aí. O único inconveniente é que vai borrar muitas vezes o que você faz. Eu tenho o hábito de fazer anotações quando eu estou lendo um livro, né? Eu também. Quer ver outra coisa que eu adoro? É livro de sebo. Adoro livro de sebo por causa das histórias. Quando você pega um livro de sebo, gente, você está lendo a história que outro alguém leu. Então você tem marca de... Eu já peguei livro com marca de batom. Eu já peguei... Juro! Já peguei livro com mancha de alguma coisa, alguma coisa que entornou, ou foi café, ou foi sei lá o quê. E tinha uma mancha como se fosse uma lágrima. Então, assim, você tá lendo aquele livro, mas está participando da história daquela outra pessoa que leu. Livro de sebo, eu adoro. Minha estante toda, 70% é feito de livro de sebo. Eu adoro. Agora, quando tá muito velho, que tem traça, gente, eu não compro, não. E quando der traça, eu tiro tudo, porque eu também tenho isso. Inclusive, eu vi um meme esses dias na internet dizendo que se você guarda livros, né, dentro do armário, você pode atrair traças, né, inclusive para as roupas, né, o que não é nada agradável. É verdade. Eu tenho uma irmã que ela tem um armário de três por sei lá quanto, e ela tem muitos livros dentro desse armário empacotado, assim. Ela plastifica os livros, ela não lê,
Ela plastifica, ela compra, tira do plástico e coloca outro plástico. E aí eu falei, gente, isso é muito problemático. E ela limpa as folhas, ela é mais doida do que eu. Agora, ô Marcelo, o que seus leitores... Contanto que ela não limpe as folhas com pano úmido, tudo bem, eu não vejo problema. Eu acho que não chega tanto. Mas ela limpa assim, ó, devagarinho, como se fosse. Falo, Paula, para de fazer isso, mulher. Livro para ler. Isso aí, ó, vai ficar tudo enfeitando. Aí eu vou trocando com ela, a gente vai lendo. Mas ela limpa livro por livro. Dá uma agonia. Meus livros, ó, estão todos bagunçados, olha lá. Só naquelas prateleiras. Fora os que tem aqui estão tão bem bagunçados. Os meus estão na sala, né? E atrás de mim eu tenho uma prateleira com os brinquedos do meu filho, porque eu estou falando do quarto dele aqui. Dá para ver os bonequinhos ali. Ô Marcelo, o que seus leitores podem esperar de Memórias de um Pai Estoico? Bom, eles podem esperar que, dependendo do capítulo, né, você pode, como o do Thor, por exemplo, né, para quem gosta de cachorro, você pode esperar algumas risadas e algumas lágrimas, né? Porque no estoicismo nós temos que nos conscientizar de que a morte é presente, né? A morte faz parte da vida, como os estoicos rezam, você tem que aceitar a natureza como ela é. E a morte faz parte da natureza, né? Então, em se tratando especificamente do capítulo do Thor, você vai rir, porque da forma como o cachorro entrou na minha vida, realmente foi de uma forma meio inesperada, né? E mais para o finalzinho, talvez você deixe cair uma lágrima ou outra, porque nós temos que nos conscientizar de que eles têm uma vida mais curta do que a nossa, lamentavelmente, né? Mas que, na minha concepção, eles talvez vivam o tempo suficiente para nos ensinar o que é realmente o amor, o mais puro e genuíno que uma pessoa possa conhecer, né? Eu, de modo geral, sempre gostei de bichos, né? Eu não queria cachorros, né? Até sempre gostei, mas fui criado, inclusive, quando criança, mas depois que eu cresci, eu comecei a associar, porque eu sempre gostei de estudar à noite, né? Eu sempre gostei de silêncio para estudar. E eu, em Sorocaba, eu fiz Pontifícia Universidade Católica de Sorocaba e o campus em Sorocaba, e eu morei num condomínio onde parecia mais um canil, assim, que todos os apartamentos parecem que, né, tinha um cachorro, né? E eu passei uma boa parte da minha vida associando cachorro a barulho, a latidos, e a sujeira, e a mau cheiro e tudo mais. Mas, hoje em dia, como eu me apaixonei pelo bichinho, né? Na verdade, eu sempre gostei, mas como minha esposa insistiu e hoje nós temos um, eu acho que o amor que eles nos transmitem, eu acho que supera todo e qualquer outro inconveniente que eles possam nos trazer, né? Latido, às vezes barulho, você educa, você adestra, né? O cheiro você coloca numa fralda e eles aprendem rápido, às vezes muito mais do que muitas pessoas, né? Eles aprendem muito rápido a fazer as coisas e são muito inteligentes. Então, eu acho que além desse capítulo, onde vocês podem eventualmente deixar uma lágrima cair, uma ou mais, né? No restante do livro, vocês vão ficar preocupados com a questão da educação dos nossos filhos atualmente, nessa vida líquida, segundo o que dizia metaforicamente Zygmunt Bauman, né? Essa vida líquida que atualmente nós estamos vivendo, nossos filhos, sobretudo, estão vivendo, né? Talvez vocês aprendam, quem não gosta, talvez aprenda a gostar um pouquinho que seja de filosofia. E eu devo dizer que, apesar de ser da área de biológicas, filosofia, que não tem nada a ver com a minha vida, tem tudo a ver com a minha vida e com a vida de muitas pessoas. Mesmo sendo essas pessoas de formação biológica, de exatas, tem muito a ver. Filosofia é um pedaço da vida da gente. Eu aprendi a gostar muito de filosofia, até por uma questão, uma necessidade pessoal. A filosofia
está em tudo, né, gente? Filosofia está em tudo que a gente faz, tudo que a gente vê, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, todas as relações. A filosofia está em tudo. Pode parecer que não, mas ela tá. Ô, Marcelo, qual é o teu Instagram? O meu Instagram é @Marcelo_Talasso. Tudo minúsculo. Marcelo_Talasso, gente, ó. Já corre lá para seguir o escritor, para conhecer um pouco mais sobre a obra, trocar uma ideia. Tenho certeza que o Marcelo vai adorar conversar com vocês, caso vocês tenham dúvida. Só frisando aqui, seu livro está à venda diretamente com você, está na Amazon, está na editora. Aonde que ele está à venda? Ele está no site da editora e praticamente em todos os sites de busca, né? Na Amazon, está no Shoptime, na estante virtual, na livraria Martins Fontes, no Submarino, no Mercado Livre e também diretamente comigo. Ah, que delícia! Sendo Marcelo, que se comprar diretamente comigo já vai com uma dedicatória, como é o seu caso. deixa eu mostrar a minha aqui, ó. Ah, vocês estão de bobeira. Querido, quero muito te agradecer por essa obra, por essa dedicatória, pelas suas referências, pelas citações, pelas fotos, por esse bate-papo delicioso, esses ensinamentos, essa troca. Foi assim, simplesmente engrandecedor trocar essa ideia com você. Eu só tenho que te desejar sucesso, que você não pare de escrever e expor toda essa sua bagagem, tanto de pensamentos quanto de experiência. O podcast está aberto para você voltar quando você quiser e eu só te desejo sucesso. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço a oportunidade de conhecer essa simpatia de pessoa que você é e a oportunidade que você está me dando agora de divulgar minha obra, em especial essa filosofia tão importante que é o estoicismo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Quero muito agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que hoje tem live até 10 horas da noite e amanhã a gente começa às 9 horas da manhã. Muitíssimo obrigada. Marcelo, um beijo, querido. Obrigado.